Muito bem, meus amigos, a gente está aí com o senhor Cristino Oliveira da Silva, nosso amigo Tinim, ele é lesbonense, já está há praticamente 29 anos distante aqui da sua Lesbom Veloso. Tinim que mora em São Joaquim da Barra, no estado de São Paulo, e já no ano passado, no ano de 2023, vem dando uma colaboração também para a gente, aí na parte jornalística, dentro do painel popular. Ele teve uma participação bem interessante ano passado. E esse ano ele está visitando Lesbom Veloso, momento de férias, a gente está aqui, ele está acompanhado dos filhos, tá aí os meninos dele. E Tininho, como é que é retornar a Lesbom Veloso, ainda que de uma maneira rápida, né? Porque daqui a pouco você já regressa lá para São Joaquim, para a volta dos afazeres. Olá, bom dia, meu amigo. Bom dia, Zé Neto. É, é muito bom retornar à nossa cidade, né? Matar a saudade. E dessa vez eu vim trazendo meus dois filhos, o Diego e o Jonathan, a qual também eles passaram o ano falando: pai, nas suas férias nós vamos para o Piauí, pai, nas suas férias nós vamos para o Piauí. E isso é interessante, demonstrar para ele o lugar, né? Conhecer os familiares, né, a localidade. E eu moro lá em São Joaquim há esse tanto de tempo, mas eu nunca esqueci de Suas Lesbom raízes, Veloso, né? né? Tanto é que você, conversando aqui comigo em off, tem projeto de futuramente retornar à sua terra natal, né? É verdade, né? Eu fico chateado, Zé Neto, quando eu vejo pessoas falar que não tem vontade ou não gosta da nossa terra. Isso me gera uma revolta, Eu também. porque foi aqui aonde nós nascemos, aqui aonde nós crescemos, e muitas vezes, Zé Neto, lá fora do nosso estado, fora da nossa terra, nós somos muito criticados. E eu já penso diferente. Eu tô lá, mas eu tô dividido um pouco lá Não sei e como um é. pouco aqui, né? Alguns desses nossos irmãos conterrâneos falam assim que não pretende voltar. Se deixa levar muitas vezes pelo lado da política, vamos combinar. Por questão de governança do lugar, insatisfeito, coisas desse tipo. E eu até entendo, né? Compreendo, mas eu acho que tinha um lugar. Existe aquele dito: não diga o que eu posso, um lugar faça por você, diga o que eu posso fazer por aquele lugar. E talvez você tenha esse pensamento, né? De Isso, regressar um dia e fazer a sua parte. é verdade, né? O que nos afasta aqui, igual eu cresci, sempre falava lá dentro de casa que eu não tinha vontade de ir para fora. Isso eu não tinha, não passava pela minha ideia. Mas quando eu cheguei à idade dos 18 anos, a gente vendo as dificuldades, às vezes a gente precisava de alguma coisa. Você saiu daqui com 18 para 19 anos, né? Saiu bem Isso, jovem, né? isso, quando eu completei os meus 19 anos, eu estava no meio dos canaviais paulistas, Já. né? Aí me fez com que me viesse o desejo de sair para o futuro, né? E tô até hoje, mas vou falar pro Zé Neto que amanhã, depois, eu tendo uma condição, eu retornaria. Não sei se para Elesbão, para Valença ou para outro Lugar. lugar Retornaria do para o nosso. Piauí, de repente. Isso, retornaria para o nosso Ô Piauí. Tininho, como é que foi a sua saída aqui de Elesbom? Você saiu para cortar cana? Fala um pouco. Ô, Zé Neto, eu não me lembro o dia do mês, mas foi no mês de março de 1995, um dia de quinta-feira. Eu não sei se esse rapaz ainda vive aqui em Elesbom Veloso, o Mambinha. Mambinha, tá por Mambinha, aqui. tá por aqui. Tá, sim. Foi uma turma ajeitada pelo Mambinha, né? Nós foi até a empresa, eu lembro até hoje, acho que ela não existe mais. Mambinha era que é a famoso Rosa naquela Cu. época, de levar, de criar grupos de trabalhos para ir para aquela. Tinha também o Bracinho, tinha outros aqui que trabalharam com isso. Mambinha tá por aqui. O Bracinho eu vi ele ontem aqui na rodoviária.
E nós fomos para lá, chegamos lá, fui pro Costa de Cana, aonde que eu cortei cana 95, 96, 97, 98, 99, 2000, 2001 e 2002. Em 2003 eu tive a oportunidade de mudar de serviço, mas na área agrícola também. Eu já não cortava mais cana, eu catava a cana atrás do guincho, né? Você já foi para aquela etapa de engrandecimento, digamos, dentro da empresa, né? Mudando de função e não centrado apenas em cortar cana. Você já exercia, executava outra atividade. Isso, esse, Zé Neto, era o meu desejo desde quando eu saí daqui, né? Eu saí daqui com uma intenção que não fosse cortar cana, mas o estudo que eu tinha não era suficiente. Até então, em 97, eu tive um amigo lá em São Joaquim da Barra, e um dia eu conversando com ele, eu falei que tinha vontade de sair do corte de cana. Aí ele falou assim, ó, eu não vou te garantir, mas eu vou conversar com um amigo meu, que ele é encarregado numa pequena empresa que tinha terminado de ser fundada lá em São Joaquim. E aquilo me trouxe uma esperança, né? Ela tem até hoje uma siderúrgica. Aí quando foi um dia, nós chegamos cedo, e ele foi e falou assim, ó, o rapaz pediu para mim te levar lá. Aonde nós fomos, quando chegou lá, o rapaz veio conversar comigo, com uma prancheta, uma ficha, e começou a me fazer pergunta. Quando chegou na escolaridade, ele afastou a prancheta e falou para mim assim, eu vou te dar um conselho que vai ser bom para você. Vá em uma escola que tem lá até hoje e volte a estudar, que vai servir para o seu futuro. Porque, Zé Neto, naquele tempo não tinha a oportunidade que tem hoje. Eu terminei a 4ª série lá no interior e fiquei parado. Não tinha para onde ir. Não morava longe da cidade, não tinha um transporte, não tinha bicicleta para vir até aqui. Foi aonde me despertou. Eu voltei a estudar, fui muito criticado na turma a qual eu trabalhava, porque nós cortava cana e de noite eu ia para a escola. Mesmo cansado? Mesmo cansado. Aí, lá na turma, eles falavam para mim, ó, papagaio velho não aprende a falar. Papagaio velho não aprende a falar. Beleza, mas eu não dava atenção para aquilo. Não dava bola para isso. Quando foi em 2003 que eu mudei de função, saí do corte para ir catar cana, eu já precisei do estudo, porque precisou fazer uma prova. Aí trabalhei em 2003, 2004, 2005 e 2006 como rurícola, que é a função que eles deu lá para nós. Em 2007, eu tive a oportunidade de ir para tratorista. Nessa oportunidade, eu precisei do estudo novamente, porque teve outra prova, já mais diferente do que em 2003, quando eu entrei na empresa. Aí trabalhei 2007, 2008, 2009, 2010, até a metade do ano de 2011 como tratorista. Surgiu uma oportunidade para auxiliar de lubrificação, aonde eu me inscrevi, fui aprovado e precisei outra vez de estudo, porque não teve só a era uma prova. progressão, mas você tinha que ter preparo. Isso, e cada prova uma diferente da outra, né? Conforme era... Como é que eu vou te falar? Conforme era a função, a prova era diferente, precisava de mais conhecimento. Tini, não resta dúvida que a cana ela trouxe ganhos, dividendos para muitos nordestinos, digamos assim. Mas especificamente aqui o Piauí e a nossa querida Elesbão, muitos dos que foram daqui, naquela época ali, especialmente final da década de 90, começo dos anos 2000, deu para ganhar, né, um bom valor, né, porque eu vi aqui, ali, especialmente entre os anos de 2000 e 2006, mais ou menos, chegavam vários conterrâneos aqui, como se diz, com muito dinheiro, né, para a época deles, com um valor, sabe, significativo. Eu vi conterrâneos nossos aqui com pacotes de dinheiro no bagageiro do carro, meu irmão.
Eu vi isso. Isso, Isso do cortador de cana. o corte de cana, ele deu muito dinheiro. Eu não fui de ganhar muito dinheiro porque o meu corpo físico, ele não Sei. ajudava. Igual tinha muitos lá que era faraó em cortar cana, eu não tive essa oportunidade, A né? jornada é exaustiva, né, tio? Isso, é exaustivo. Até então, na primeira empresa que eu trabalhei, eu fui advertido a me esforçar mais porque eu não estava atingindo a meta. Eu falei assim, eu não tenho como fazer nada. Mas graças a Deus deu certo, venceu a experiência e terminei a safra lá. Hoje você faz o quê? Hoje eu trabalho de motorista de caminhão comboio. Dentro de uma empresa. Dentro de uma empresa. Também do setor agrícola. agrícola. Isso. Esse caminhão, ele carrega diesel para abastecer a frota da empresa, como trator, máquina, caminhão também. Ele carrega óleo, lubrificante, porque eu faço troca, eu sou responsável de fazer troca do maquinário da frente. E se eu não estiver enganado, esse ano você já completa 2 décadas nessa empresa, é isso? Dia 19 de abril. Como é que o que é que representa isso para você, Tininho, esse tempo todo que você está distante aqui de Elesbão e sempre atuando nesse setor, você se diria um vitorioso? Sim, senhor. Né? Grande vitória. Até então, 10 anos atrás, eu tive a oportunidade que eu estava fazendo teste para motorista e não estava conseguindo. Então aquilo me deu um desespero e eu queria sair da empresa. E eu procurei o próprio dono da empresa mesmo. Né? Eu não fui encarregado, diretor, não. Eu fui direto no dono. Tratar o que especificamente? Eu fui pedir para ele me mandar embora. Ah, sim. Porque eu tenho um irmão, até então ele anda comigo também agora. Ele mora no Goiás. E um dia eu conversando com ele, e tocou nesse assunto. Ele falou assim, rapaz, na usina que eu trabalho aqui, tem perua, ônibus e caminhão parado por falta de motorista. E aquilo eu enlouqueci. Enlouqueci, que queria ir para lá, mas assim, sem isso ir lá no Goiás? Lá no Goiás. Né? Sem ir lá ver como que funcionava, se realmente ia dar certo ou não. Então, naquele tempo, na empresa que eu trabalho hoje, quando a pessoa queria sair, o que eles falavam? Não está satisfeito, pede conta. Eu disse, eu não vou pedir conta, eu não vou no encarregado. Se eu chegasse no encarregado com esse assunto, ele iria mandar eu pedir conta. Se eu chegasse no diretor com esse assunto... E claro, para pedir conta para eles é melhor, né? Para toda empresa, né? Para toda empresa. Aí eu peguei, através de um amigo que trabalhava lá na casa, ele me conduziu até eu chegar nele. E ele perguntou, quantos anos tá na empresa? 10 anos. Com certeza, você é um excelente funcionário para estar 10 anos na empresa. Eu não vou te mandar embora. Tem outros meios, só que eu não falei que queria sair por causa que queria ir lá para onde meu irmão. Né? Eu dei ali uma desculpa com outro assunto. Ele falou assim, tem como nós resolver este problema seu sem de fazer desligamento da empresa. Entendi. E graças a Deus eu tô lá até hoje. Depois eu fui parar para pensar, realmente se ele tivesse me mandado embora e não tivesse dado certo lá onde que eu queria, o que queria ser de mim. Tininho, para fechar, um pouco aí do lado pessoal, fala um pouco de família e esse lado evangélico que você tem também. Você é militante aí numa igreja. Comenta pra gente isso aí. E de antemão quero já te agradecer pelo contato, pela conversa que tivemos aqui hoje, bem produtivo por sinal. Ô Zé Neto, antigamente, eu não sei se você lembra que o Gabriel, ele falou assim, que tinha ido para lá, tinha casado, tinha virado crente. Tudo isso é uma história que a gente, às vezes, não pensa em passar na vida, né? Em 2004, 2005, de 2004 para 2005, eu fui desenganado da medicina, né? Em que sentido? Eu tinha um desejo de doar sangue, né? E foi a equipe do Hemocentro de Ribeirão Preto, foi para São Joaquim, e eu fui doar sangue, né? Aquilo para mim estava sendo uma coisa, né? Era um sonho que eu
que eu estava realizando de doar Você tinha sangue. vontade de ser doador. E passado mais ou menos um mês, eu recebi uma comunicação do Hemocentro pedindo para mim Comparecer. ir lá. E assim eu fui, quando eu cheguei lá, a médica que me atendeu começou a me fazer umas perguntas de longe, onde que eu tinha morado, se eu já tinha morado em casa de pau a pique. E eu sim, que morava no interior. Ela falou assim, ó, o seu problema é mal de Chagas. E até então eu não sabia o que era mal de Chagas. Eu falei Doença assim, de olha, Chagas eu também. não sei o que é isso. Aí ela falou assim, é a doença transmitida pelo barbeiro. Tá. Ela falou assim, ó, não tem cura, não tem remédio, só que ela não transmite. Aquilo, ô Zé Neto, pra mim, o chão se abriu E você caiu dentro? e eu caí dentro, né? Eu vim pra casa desesperado, eu morava com minha irmã nessa época. Você não tinha esposa nem filhos ainda? Não, eu não era casado Não era ainda. casado. Isso foi de 2004 para 2005, eu casei em 2006. Aham. E quando foi no outro dia, Você não sentia nada, Tim? Em termos de sintomas? não, né? Aí ela só me orientou assim, ó, evite bebida alcoólica, produtos químicos, porque o que acontece? Você não tinha falado isso pra mim na entrevista, não, né? Não, Na Eldorado? Não. Ano passado, não, né? não, depois eu... Você está falando isso agora. Isso, depois eu falei pra você assim, que ia tirar um dia para nós conversar a respeito dessa doença, Aham. né? Mas aí encerrou ali. Aí ela falou assim, conforme o tempo vai passando, se seu organismo for forte, você vai viver 100 anos e não vai acontecer nada. Se seu organismo for fraco, conforme a sua idade vai avançando, você vai ter Problemas. vários tipos de problemas, como da doença do esôfago, no intestino, coração, e acho que tem mais outro problema também que ela causa. E por isso que ela pediu para mim evitar a bebida alcoólica e produtos químicos, que são as drogas. E você seguiu essas recomendações? Graças a Deus. Até então, um dia nós estávamos no serviço e estava falando lá em bebida, e o rapaz foi e falou para mim assim, e eu toquei nesse assunto, o rapaz falou assim, não, rapaz, já que você está desenganado do médico mesmo, mete a cara na cachaça e morre. Olha aí. Só que não é assim. É. Quando foi no outro dia que eu fui trabalhar, todo mundo sabia que eu tinha ido, a turma da qual eu trabalhava junto, sabia que eu tinha ido para Ribeirão por causa Desse chamamento. desse chamado que o Sim. Hemocentro tinha feito. Só que todo mundo lá na turma estavam querendo ou acreditando que fosse AIDS, né? Uhum. E quando foi no outro dia, o rapaz chegou pra mim, ele sentava na minha frente e falou pra mim assim, e aí, o que deu lá? Mas você tinha uma vida promíscua? Quando eu falo assim, por suspeitar de AIDS, você tinha múltiplas parceiras, coisas desse tipo? Não, normal. Normal. Normal, Uma vida- né? É coisa de turma mesmo, onde tem muita gente, a mente das pessoas são maldosas, Aham. né? Eu falei assim, não, é doença de bicudo. Até então ele não sabia o que era bicudo, né? Bicudo Barbeiro conhece do nós cara. aqui na nossa sim. região, Aham. né? Aí ele também ficou quieto. Quando foi um dia, ele chegou, ele já era evangélico, né? Uhum. Quando foi um dia ele chegou na roça e eu tinha um coração muito duro para esse lado, né? Só que com aquilo começou a quebrantar. Aquele cristino que criticava, que zombava, ele mudou a partir daquele momento. Aí ele foi e eu pedi a revista para mim esfoliar. E tinha um assunto de um cidadão lá próximo de São Joaquim que tinha passado por esse mesmo problema que Se eu estava assemelhava passando. muito ao seu, né? No Isso. caso. E eu fui e mostrei pra ele. Ó, irmão, eu tô com isso aqui. Misericórdia, irmão. Como é que pode? Aí começou a me chamar pra ir pra igreja, e reuniram lá com outras pessoas, já fez oração pra mim e ficou no meu pé. Aí quando foi um dia eu falei pra ele assim, ó, não tem jeito. A médica falou, se eu viver 100 anos, eu vou viver com esse problema. Ele falou assim, o Deus que eu sirvo, ele vai além da medicina. E eu comecei a ir para a igreja mais ele. Comecei para a igreja. Quando foi um dia, ele chegou para mim e falou assim, que tinha ido no monte. Eu não sei se você sabe como que funciona, o que é monte. Uhum.
né? E falou assim, Deus usou alguém no monte para falar comigo que você já foi curado daquele problema. Que nada, irmão. É história. E ele falou assim, ó, vai, faz o exame e dá o testemunho na igreja. E aí? Aí passou-se um ano, eu fui no médico, né? Eu cheguei no médico, falei, ele perguntou por que eu queria esse exame. Ele falou assim, ó, você não tem esse problema, porque quem tem esse problema, no meu check-up é que acusa. E você tá 100%. Mas você quer fazer, eu vou dar o pedido. Aí foi feito, não faz lá em São Joaquim, foi encaminhado para Ribeirão Preto. 2000 e quanto isso aí? 2007 para 2008, né? Aí, marcou o dia de buscar, eu fui. No dia que eu fui buscar o exame, a recepcionista falou assim, o médico, deu o nome do médico lá, quer falar com você. Beleza, aí me levou no quarto. Eu fiquei ansioso. Ansiedade bate, né? Não tem jeito. Aí ele veio, me chamou e fez as mesmas perguntas que a médica lá em Ribeirão tinha feito, né? Aí eu fui e falei, ele falou assim, o laboratório que fez o exame pediu para repetir porque deu negativo. Aí foi feito de novo, deu negativo. Então hoje eu tenho os 2 exames guardados até hoje, do hemocentro positivo e desse laboratório Então aí que presume, Tininho, de repente um erro de laboratório. Um erro, sei lá, não citemos aqui quais laboratórios, não é necessário, mas de repente esse laboratório que fez o primeiro exame pode ter errado. Ô, Zé Neto, é bem provável que não, porque quando foi numa doação de sangue, então isso é muito minucioso. Você falou nesse evento da doação de sangue. Eu acho... E realmente são precisos, são fidedignos mesmo os resultados do exame quando se trata de doação, de fato. Isso. Aí esse foi o motivo de eu mudar de religião. Né? Você acredita que foi curado a partir da fé? Acredito. Não só eu, como nós também temos aí vários testemunhos de pessoas que... Qual é a igreja que você milita? Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. Já desde sempre, desde o começo? Isso, eu batizei dia 3 de março de 2007 e graças a Deus até hoje eu permaneço na mesma igreja, no mesmo ministério, nunca mudei. Tininho, prazeroso essa conversa contigo, muito bom esse contato com você depois de tanto tempo. Aliás, que é a primeira vez, eu acho, que a gente tem esse contato pessoal. A gente conversa nas redes sociais, mas a oportunidade que a gente está tendo aqui de conversar pessoalmente não tem preço. Eu deixo você à vontade, irmão, para suas considerações finais aí. Eu trago um alerta, Zé Neto, para a população de Elis Bom Veloso e todos aqueles que ouvem o seu programa a respeito dessa doença. Ela é uma doença silenciosa, né? Quando ela vem apresentar alguns sintomas, já está quase... Causada por um protozoário. Isso, na reta final. As pessoas que não sabem como causa, o que acontece? O barbeiro, ele vai lá e pica a pessoa. O vírus não está nele picar, mas sim na fezes dele. Isso. Quando ele pica, coça, aí ele solta a fezes e no que a pessoa e geralmente coça, no rosto transmite. da pessoa. Geralmente no rosto, né? Tanto é que o nome se dá barbeiro por conta disso. Ele é de hábito noturno, geralmente, e o comportamento dele muito chama barbeiro porque ele gosta do rosto da pessoa. E aqui no Brasil o número de mortos por essa doença é muito grande. Nesse período, Zé Neto, que eu estava passando por essa ansiedade por causa disso, eu tive a oportunidade de ter uma palestra com um cardiologista lá em Ribeirão Preto e a palestra era a respeito dessa doença. E ele falou assim que ainda não tem vacina, não tem remédio, porque ela atinge a classe mais baixa por conta da questão país, das moradias, né?
Muito difícil. Então, eu acredito assim que se ela fosse uma doença que atingisse a classe alta da elite, já tinha remédio, já tinham tinha- as desenvolvido uma providências já tinham sido vacina, isso, né? Mas eu agradeço ao Zé Neto, né? Muito obrigado por essa oportunidade e qualquer coisa nós estamos aí e no que eu posso. Todo o seu programa eu acompanho lá, mesmo de longe, mas eu estou ligado nos acontecimentos aqui da nossa cidade através do seu programa. Obrigado, irmão. Um abraço. Valeu.